Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai analisar o caderno 5 sobre Pessoas Jurídicas, parte 2. A nossa missão aqui é montar um quebra-cabeça que revela como grupos se organizam legalmente e, mais importante, como a lei age quando essa organização é, usada de forma abusiva. Vamos mergulhar fundo em associações, fundações e na tão falada desconsideração da personalidade jurídica. Exato. E é um quebra-cabeça fundamental, porque entender essas estruturas não é só sobre decorar artigo de lei, né? Não mesmo? É sobre compreender a função social por trás delas. A gente está falando da lógica que permite existir desde, um pequeno clube de bairro até uma fundação de pesquisa gigantesca. Certo. E o ponto crucial que eu acho que vai permear toda a nossa conversa é entender os limites e, claro, as responsabilidades que vêm com esse poder de criar uma pessoa nova perante a lei. Certo. Vamos começar a montar isso, então. A primeira peça que o professor Lessa nos apresenta são as associações. A ideia central parece simples, né? Um grupo de pessoas se une para um fim que não é econômico. Mas o que isso realmente significa na prática? Quer dizer que não pode ter dinheiro envolvido? Então, essa é a primeira pegadinha clássica que o material já nos alerta. Ah, já previa. A ausência de fins econômicos não quer dizer que a associação não possa gerar lucro. Ela pode e muitas vezes até precisa ter atividades econômicas para se sustentar. Entendi. A grande diferença e o ponto que define a associação é o que se faz com esse lucro. O enunciado 534 do Conselho da Justiça Federal, aliás, deixa isso bem claro. E o que ele diz? Que todo e qualquer superávit deve ser revertido integralmente para os objetivos da entidade. Não existe distribuição de lucros entre os associados. O que não pode ter é o ânimos lucrandi partilhável, sabe? Aquela intenção de enriquecer os membros. Entendi. O objetivo é a causa, não o bolso dos associados. Isso. Isso me leva a um ponto de tensão: os próprios associados. Se uma pessoa entra numa associação, ela pode ser expulsa de qualquer jeito? Como é que o grupo se protege de um membro que age contra os interesses da entidade? A lei é muito protetiva nesse ponto. O Código Civil, ele estabelece uma espécie de devido processo legal privado. Um processo interno, então. Exato. Para excluir um associado, não basta a vontade da maioria. São necessários 2 elementos. Primeiro, uma justa causa, um motivo grave que esteja previsto no Estatuto. Ok. E segundo, um procedimento que garanta a essa pessoa o direito de se defender e de recorrer da decisão. Ah, então tem direito à defesa. Com certeza. O material do professor Lessa até menciona uma decisão muito importante do STF, o recurso extraordinário 201/819, que confirma que direitos fundamentais como contraditório e ampla defesa se aplicam também nessas relações privadas. Ninguém pode ser expulso arbitrariamente. Ok, então a primeira peça do nosso quebra-cabeça. A associação é montada com o tijolo principal sendo as pessoas. Mas a próxima peça que o caderno nos entrega, a fundação, parece ser o oposto completo. Ela é feita de quê? Exatamente. O professor Lessa usa uma distinção clássica em latim que é, perfeita para fixar a ideia. A associação é uma universitas personarum. Uma união de pessoas. Isso. Já a fundação é uma universitas bonorum. É a personificação de um patrimônio. Ah, O protagonista aqui não são as pessoas, mas um conjunto de bens que um fundador, um instituidor, destacou do seu patrimônio para servir a uma finalidade específica. cultural, religiosa, assistencial, o que for. Isso muda tudo. Se o foco é o patrimônio e a vontade de um fundador que talvez nem esteja mais vivo, quem é que garante que essa vontade vai ser respeitada para sempre? Aí entra a figura-chave, o Ministério Público. O código diz que o MP irá velar pelas fundações. E essa palavra é muito apropriada. Velar, como cuidar, vigiar. Exato. O que isso nos mostra é que a lei trata uma fundação quase como um testamento público. A vontade de quem doou o patrimônio é sagrada, e o Ministério Público atua como um guardião eterno dessa vontade, garantindo que o propósito original não se perca com o tempo.
É uma forma de imortalizar uma causa. Um guardião eterno da vontade. Fascinante. Imagino então que mudar o estatuto de uma fundação deva ser quase impossível. É extremamente difícil. E de propósito. A lei cria barreiras para proteger essa vontade original. E quais são essas barreiras? Para qualquer alteração, são necessários 3 requisitos cumulativos. Primeiro, aprovação por 2/3 dos gestores. Segundo, a mudança não pode desvirtuar ou contradizer a finalidade principal. E, por fim, precisa da aprovação do próprio guardião, o Ministério Público. A mensagem é clara. O patrimônio foi doado para um fim e esse fim será protegido a todo custo. Essa rigidez toda para proteger a finalidade da fundação é impressionante. Mas isso me leva a uma pergunta. E quando a finalidade de uma outra pessoa jurídica, como uma empresa, é desvirtuada de propósito para cometer fraudes? Como a lei reage a isso? Ótima transição. Até agora, a gente montou as peças do quebra-cabeça que mostram como as entidades devem funcionar. Mas o caderno também nos dá a peça que representa o abuso, a distorção. Certo. A regra geral, que a gente conhece como o princípio da autonomia patrimonial, cria um véu que separa o patrimônio da empresa do patrimônio dos sócios. Isso é essencial para encorajar o empreendedorismo, limitando o risco, né? Sim, claro. Mas, quando esse véu é usado para esconder fraudes, a lei prevê uma espada para perfurá-lo. A desconsideração da personalidade jurídica. E como essa espada funciona? Quais são os gatilhos que a acionam? O artigo 50 do Código Civil, que foi, aliás, bem refinado pela Lei da Liberdade Econômica, nos dá 2 gatilhos bem claros. O primeiro é o desvio de finalidade, que é basicamente usar a empresa para um propósito ilícito ou para lesar credores, fugindo do objetivo social dela. Ok, desvio de finalidade. E o segundo? O segundo é a confusão patrimonial, que é quando, na prática, não existe mais reparação entre o que é da empresa e o que é do sócio. Ah, tipo, o sócio pagando as contas de casa com o dinheiro da empresa. Exatamente isso. O sócio usa a conta da empresa para pagar o aluguel, usa o cartão corporativo para fazer as compras do mês. Para a lei, essa mistura é um sinal vermelho piscando. Indica que a separação que justifica a proteção simplesmente não existe na realidade. Certo. Mas eu já ouvi falar de casos, principalmente envolvendo consumidores, em que o patrimônio dos sócios é atingido muito mais facilmente, sem precisar provar toda essa confusão ou má-fé. Existem regras diferentes em jogo? Perfeito. Essa é a distinção mais importante sobre o tema e uma das favoritas dos examinadores. Uma pegadinha clássica, então. Com certeza. O que você descreveu são as 2 grandes teorias que convivem no nosso direito. A regra geral, do Código Civil, é a teoria maior. Ela é maior porque os requisitos são maiores, mais exigentes. Certo. É preciso provar o abuso, seja pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, além do prejuízo ao credor. A simples insolvência da empresa não é suficiente. E a outra teoria, a mais fácil de aplicar? É a teoria menor. Ela é aplicada excepcionalmente em áreas onde há uma parte vulnerável a ser protegida, como no direito do consumidor e no direito ambiental. Ah, faz sentido. Nela, a conversa é outra. Basta a prova do prejuízo do credor ou a simples insolvência da empresa para que o juiz possa atingir o patrimônio dos sócios. Não se discute intenção, fraude ou abuso. O foco é puramente a reparação do dano à parte mais fraca. Mas isso não gera uma insegurança jurídica muito grande para o empresário? Quer dizer, pela teoria menor, o patrimônio pessoal pode ser atingido mesmo que o sócio não tenha feito nada de errado só porque o negócio não deu certo. Essa é a crítica que a doutrina faz a ela. A teoria menor, ela sacrifica parte da segurança do empreendedor para maximizar a proteção do consumidor ou do meio ambiente. Foi uma escolha do legislador. Uma escolha de política legislativa. Exato. Entendendo que nesses cenários específicos, o risco da atividade econômica não pode, de forma alguma, ser suportado pela parte vulnerável da relação. Faz todo sentido. E o material do professor Lessa mencionou uma outra manobra, a desconsideração inversa. Parece até um contra-ataque. Como é que funciona? Exatamente um contra-ataque. O exemplo clássico ajuda a entender, olha só.
um sócio está se divorciando. E para não dividir seus bens pessoais com o ex-cônjuge, ele transfere todo o seu patrimônio particular para o nome da empresa. Ele usa o véu da pessoa jurídica para se esconder. Ah, uma manobra para fugir da partilha. Isso. Na desconsideração inversa, a espada da lei atravessa o véu no sentido contrário. Ela atinge o patrimônio da empresa para pagar uma dívida que é do sócio. É a mesma lógica, só que aplicada de forma invertida para coibir a fraude. O sistema parece bem completo para lidar com os abusos. E agora que temos essas peças maiores do que a cabeça, que tal a gente olhar para algumas peças mais específicas que o caderno menciona? Por exemplo, os partidos políticos. Eles têm alguma particularidade? Tem uma enorme, que é uma clássica pegadinha de prova. Os partidos políticos vivem sob um sistema que a gente pode chamar de dual de registro. Dual. Como assim? Primeiro, como qualquer associação, eles precisam registrar o estatuto no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas lá em Brasília. Com isso, eles nascem para o mundo civil. Ganham CNPJ, podem ter patrimônio. Exato, contratar funcionários. Mas nesse ponto, eles ainda não podem participar de eleições. Ah, então falta um segundo passo. Exatamente. O segundo passo, e o que efetivamente dá a eles o poder de atuar na política, é o registro no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. É só depois desse registro que o partido adquire a chamada capacidade eleitoral. E aí sim ele pode lançar candidatos. Lançar candidatos, receber dinheiro do fundo partidário, ter acesso ao tempo de rádio e TV. É uma natureza híbrida, nasce no civil, mas ganha sua capacidade plena lá no eleitoral. Essa conversa sobre regras específicas me fez pensar em alguns cenários práticos tirados do fichamento estratégico. Por exemplo, numa associação, a qualidade de associado é algo que pode ser vendido ou deixado como herança? Olha, a regra geral é que não. O Código Civil diz que essa qualidade é pessoal e intransmissível. Afinal, a base da associação é a união de pessoas com interesse em comum, né? Certo. Contudo, o próprio estatuto da associação pode prever o contrário. Ele pode autorizar essa transmissão. O estatuto é a lei interna da entidade. E voltando às fundações, com aquela proteção toda, sua finalidade. O que acontece se, apesar de tudo, o dinheiro simplesmente acaba e fica impossível cumprir o objetivo? A fundação simplesmente some. E o patrimônio se perde. Não, a lei também tem uma solução para isso, sempre buscando preservar o propósito. Se o patrimônio se torna insuficiente, a regra é que ele seja incorporado por outra fundação com uma finalidade semelhante ou idêntica. Ah, que interessante. A ideia é que a vontade do instituidor continue viva, mesmo que sob a gestão de outra entidade. A única exceção é se o próprio fundador previu uma solução diferente lá no ato de criação. Ok. Vamos ver como isso tudo se conecta na prática. O caderno traz uma questão da FGV que parece perfeita para testar nosso entendimento, especialmente sobre as teorias da desconsideração. A questão pede para assinalar a alternativa correta. Vamos a ela. A alternativa A diz o seguinte: a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, acolhida em nosso ordenamento de forma excepcional, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Pelo que a gente acabou de discutir, essa parece ser a definição exata da teoria menor. É uma definição de livro. Descreve perfeitamente o que acontece no direito do consumidor e ambiental. É a resposta correta. Certo. Mas é igualmente importante entender por que as outras estão erradas, né? A alternativa B, por exemplo, fala em mero encerramento irregular da empresa. Isso é suficiente? Acredito que não. Pela teoria maior, que é a regra do Código Civil, a gente precisaria da prova do abuso, da fraude. O simples fato de fechar as portas de forma irregular não é por si só prova de desvio de finalidade. Exatamente. A C diz que o juiz pode decretar a desconsideração de ofício sem ninguém pedir. Isso está incorreto. A lei exige requerimento da parte ou do Ministério Público. Entendi. A D erra ao afirmar que a teoria maior dispensa a prova do prejuízo. Pelo contrário, o prejuízo é a razão pela qual o credor está pedindo a medida. E, por fim, a E sugere que uma simples mudança de endereço da empresa já configuraria desvio de finalidade, o que também não é verdade.
A questão exigia exatamente saber diferenciar a regra geral, a teoria maior, da exceção protetiva, a teoria menor. Fica muito claro. No final das contas, a imagem que o nosso quebra-cabeça forma é a de que a pessoa jurídica é um instrumento muito poderoso, criado para incentivar a atividade econômica e social, mas o sistema jurídico está constantemente vigilante para que esse poder não seja corrompido. Conhecer as regras de cada peça e os limites da autonomia é a chave. E a reflexão final que o material do professor Lessa nos provoca é justamente sobre o equilíbrio. A discussão de hoje nos leva a uma pergunta central para o direito. Qual é o ponto de equilíbrio entre incentivar a livre iniciativa, permitindo a segregação de riscos, e proteger a sociedade contra o uso fraudulento dessas mesmas estruturas? A desconsideração da personalidade jurídica é a ferramenta que o sistema usa para reajustar esse equilíbrio toda vez que ele é quebrado. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!